amigos professores da revista Viver Mais Adolescentes de 15 a 17 anos, a paz do Senhor! Eu sou Juliana Nascimento, estamos aqui para mais uma pré-aula desse trimestre. Eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal da Editora Betel, que faça isso agora. Inscreva-se, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Bom, e nesse trimestre o nosso tema é o Pentateuco. É esse tema que estamos estudando esse trimestre. E a lição hoje será a lição de número 4, Israel, tempo de escravidão. E nós já vamos começando com a nossa sugestão de dinâmica quebra-gelo de hoje. O nosso tema é permaneça cheio. Nosso objetivo com essa dinâmica é demonstrar que Deus é o nosso ajudador e com Ele podemos enfrentar as maiores dificuldades. Nós estamos baseando essa dinâmica em João 16:33, que diz: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bom, o material necessário para essa dinâmica serão apenas 2 bexigas, tá? Eu trouxe aqui, 2 bexigas. Previamente, você irá fazer o seguinte: você vai levar para sua turma essa bexiga dessa forma. Você vai colocar uma dentro da outra, tá? Vou fazer aqui para demonstrar para vocês. Vocês vão colocar aqui dentro a bexiga e vocês vão encher apenas a que está por dentro, tá? Vocês vão encher a que está por dentro e amarrar. E a outra, quando você terminar de amarrar, você vai colocar por cima aqui. Você vai colocar essa aberta, sem amarrar, tá? Vai ficar mais ou menos assim. Eu já trouxe uma aqui cheia. Tá vendo? Tá aberta aqui, mas ela não esvazia, porque a que tá cheia tá por dentro. E aí você vai chegar na sua classe assim, dessa maneira. E aí você irá proceder da seguinte forma: você vai mostrar esse balão para sua turma, sem deixar eles ver que tem outro balão por dentro. É interessante fazer com 2 da mesma cor, tá? E aí você irá dizer para eles o seguinte: você irá ler o texto com eles, o texto João 16:33, e vai dizer que muitas vezes a nossa vida é como esse balão para as pessoas. Ele está aberto, tem tudo para esvaziar, mas ele não esvazia. E muitas pessoas não compreendem como a nossa alegria se mantém, como o nosso ânimo se mantém, e não sabem que nós temos o auxílio de Deus, do Espírito Santo, para nos ajudar a permanecer cheios. Então, muitas vezes nós somos como esse balão, que muitos olham e pensam: como ainda está de pé? Né? Como ainda não esvaziou? Como ainda não murchou? Né? O que está mantendo eles de pé? E aí você vai concluir dizendo que o ar que preenche esse balão é o ar do Espírito Santo de Deus. É Deus quem nos dá alegria para continuar, mesmo em meio a tantas circunstâncias ruins. Assim como foi com o povo de Israel no Egito, que sofreu, mas que foi cada vez mais sendo aumentado pelo Senhor, foi cada vez mais sendo prosperado pelo Senhor. Assim é nas nossas vidas. Mesmo que as circunstâncias digam que não vai dar certo, que a gente vai se esvaziar, o Senhor continua nos mantendo cheios. Então faça isso na sua classe e eu espero que seja muito bem sucedido. E nós estamos falando sobre a lição de número 4, Israel, tempo de escravidão. Na lição passada, nós tratamos sobre os patriarcas, nós falamos sobre esses grandes homens de Deus que foram os pais da nação de Israel. E hoje nós estaremos falando sobre esse povo quando adentra o Egito. Nós sabemos que José, o filho de Jacó, ele vai parar no Egito, ele é vendido por seus irmãos e ele vai ser um grande salvador de todo aquele povo dos anos de fome que passaram pelo Egito, né? E nesse momento, quando José se torna o governador do Egito e ele salva todos, ele também traz a sua família para o Egito. Porém, passou o tempo e outro faraó se levanta após a morte de José, não conhecia a história de José, e ele começa a escravizar o povo de Israel. Nós sabemos dessa história. E é interessante que, mesmo essa situação tendo acontecido, quando nós vemos lá atrás, quando Deus chama Abraão, quando Deus fala a Abraão, Deus já havia avisado a Abraão que isso iria acontecer, que o seu povo seria escravizado, seria oprimido, mas também que teria um tempo exato para que eles fossem libertos. E é interessante que a Bíblia deixa isso muito claro, que nas nossas vidas, e assim como foi na vida do povo de Israel, toda tribulação, ela tem um tempo e uma hora exata para acontecer. Ela tem uma determinação do Senhor para acabar.
porque nada é para sempre. As circunstâncias desfavoráveis, as dores, as angústias, a escravidão têm tempo e hora para acabar, porque o nosso Deus é um Deus de libertação. O nosso Deus é um Deus que ama libertar o seu povo. O nosso Deus é um Deus que ama dar salvação. O nosso Deus é um Deus gracioso. E isso é demonstrado através dessa história. Quando Deus disse para Abraão, olha, eu vou fazer de você uma grande nação, ele também disse, o seu povo será escravizado, porém haverá um dia que eles serão livres. E Deus tem isso para nós, tem um tempo e uma hora certa para acabar a tribulação. A tribulação não é para sempre, a dor e a angústia não é para sempre. O Senhor também tem uma coisa boa para nós, o Senhor tem uma Canaã para nos dar, o Senhor tem vitória para as nossas vidas. Então, enquanto o povo estava sendo escravizado, Deus os sustentava. A Bíblia diz que Faraó tentou fazer de tudo, tentou aumentar a carga do povo, tentou fazer de tudo para que esse povo ficasse cada vez menor. Mas Deus os fazia crescer. Em meio às circunstâncias desfavoráveis, Deus não os abandonou, mas Deus os fez crescer com todas essas coisas. Deus era com eles e os abençoava. Isso mostra para nós que não importa onde estejamos, se estivermos livres ou escravizados, ou em algum momento de angústia, o Senhor é conosco. E se o Senhor é com o seu povo, se o Senhor abençoa o seu povo, não há quem possa impedir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso fica muito claro nessa lição e na vida do seu povo. Então nós vemos que o novo faraó, ele se assustou com o crescimento do povo de Israel e então ele manda matar todos os meninos. Ele manda matar todos os meninos para que pudesse impedir o crescimento desse povo. E é interessante que ele vai mandar, primeiro pelas parteiras, o faraó vai mandar que as parteiras matem os filhos das hebreias, porém as parteiras temem ao Senhor e não o fazem. Então ele vai falar para que todo o povo lance ao rio os seus filhos, os meninos, e que os soldados lancem ao rio os meninos que nascerem. E é interessante isso, que o mesmo rio, o mesmo rio que seria para a morte dos meninos, Moisés foi lançado ali para a vida. É interessante que a diferença desse lançamento, a diferença dos pais de Moisés para os outros pais é que os pais de Moisés tiveram a fé. E isso vai ser dito lá em Hebreus 11:23, que eles tinham fé. Eles viam que Moisés era diferente. E eles lançam Moisés no rio, mas não para a morte. Eles lançam Moisés no rio com a esperança e com a fé de que Moisés seria salvo pelo Senhor. Então, a fé é aquilo que Deus exige de nós para que as coisas possam acontecer nas nossas vidas. Muitas vezes, as pessoas não enxergam a oportunidade de ter fé, mas os pais de Moisés entenderam que Moisés era diferente, que ele merecia uma nova chance e que ele poderia ser lançado no mesmo rio que era para maldição, ser lançado para a bênção. Isso é interessante. O rio que seria sinônimo de morte passou a ser vida para Moisés. O rio que era sinônimo de laço se tornou em salvação. Aquele rio que seria para Moisés morrer, ele sobreviveu, ele foi salvo ali. Então, para os que têm fé, Deus transforma a maldição em bênção. Isso precisa ficar muito claro para nós, isso precisa ficar muito claro para os nossos adolescentes. Deus é um Deus de bênção, ele transforma aquilo que foi feito para laço, para maldição, ele transforma em bênção nas nossas vidas. E assim Moisés foi parar na casa de Faraó. É interessante que quando Moisés cresce, ele cresce muito bem instruído como um egípcio. Ele foi criado como um egípcio. E é interessante que em Atos 7:25 a Bíblia vai trazer um grande detalhe que Moisés achava que o povo entenderia que ele era o libertador. O que demonstra que Moisés sentia no seu coração esse chamado. Moisés achava que através da vida dele o povo iria entender que ele era o seu libertador, porém o seu povo o rejeitou. Naquele momento em que ele mata o egípcio e depois ele vai olhar e vai ter dois hebreus brigando e ele vai dizer: por que vocês estão se tratando assim? E um deles vai virar: você vai fazer com a gente como você fez com o egípcio? Você vai nos matar? Quem te colocou como juiz sobre nós? E por isso Moisés foge e sai de cena. Porém, nós precisamos entender que, mesmo o povo tendo rejeitado naquele momento, o Senhor pega Moisés, aquele que foi rejeitado naquele momento como um juiz, e o coloca como o libertador do povo. Deus pega o rejeitado e faz dele o libertador. Então Deus faz isso nas nossas vidas e nós precisamos entender isso. Mesmo que alguém rejeite as nossas vidas, o Senhor
tem algo a fazer através de nós. E não é diferente em nossos dias. Deus continua gerando alguns Moisés no meio do seu povo. Aqueles que foram rejeitados, mas serão resposta para o povo que o rejeitou, para a geração que o rejeitou. Porque Deus não tem compromisso com o que o homem diz, mas Deus tem compromisso com a sua palavra e com o seu chamado. Para viver mais, os nossos adolescentes precisam entender a importância de ter um propósito estabelecido por Deus e crer nisso e buscar viver aquilo que Deus tem para eles, pois o que Deus diz certamente se cumprirá. E eu já quero dizer que a Editora Betel disponibiliza para você o Pio Team Viver Mais, o programa de incentivo à leitura, que é mais um auxílio para te ajudar nos seus estudos. O tema dessa semana é escravidão moderna. Se você quer saber mais sobre esse assunto, acesse o site da Editora Betel e faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E para você que ainda não adquiriu o seu material de estudo desse trimestre, o Pentateuco, você pode estar fazendo isso através do site da Editora Betel ou em um desses telefones que está passando na sua tela do nosso plantão comercial. Bom, e nós já vamos ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe e que sua aula seja uma bênção.